Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje na segunda live da Cultura Sonora. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O pessoal está entrando aí. Obrigada pela presença. Vai ser um papo muito bacana hoje. Eu estava super aqui ansiosa. Já vou chamar o Tony para entrar comigo aqui para a gente iniciar esse papo que vai ser longo. Melhor. Gisele está entrando aí com a gente. Olha que rápido, hein? Ó, Super no gatilho, hein? tudo assim na mão. Exato, que bom. Bem-vindo, Tony. Obrigada aí por aceitar as aventuras da Dona Cláudia. Nossa, tamo junto. Eu que agradeço o convite. Eu acho maravilhoso o que você está fazendo, levar essa um pouco mais de cultura aí para a turma, né? E esperamos Sim, colaborar aí, não só hoje, como de mais vezes, no que precisar. Estaremos por com aqui. certeza, com certeza. Ah, sim, conto muito. A gente já vem conversando sobre isso tem um tempo, né? Sim, Cheio das ideias aí, e o tempo às vezes não permite a gente fazer tudo que tem vontade, né? não, mas vai rolar. Vai rolando aos poucos. Vai Boa rolar. noite, o pessoal entrando aí, Henrique, fica sua filha entrou aí também, né? Tá aí, uma delas já. Legal. Então hoje a gente vai falar, né? Um tema super específico, é legal poder fazer esses, esses recortes, né? E falar de coisas específicas, dar atenção a coisas específicas, às vezes histórias que nunca foram contadas, né, e que precisam ser contadas. Acho que isso é importante, né? A gente trabalhar com temas às vezes de pouca visibilidade. A gente vai falar sobre o rock autoral, bandas autorais da cidade de Ribeirão Preto. Eu e o Tony somos de Ribeirão Preto, né? Eu falei até na chamada para a live que é a sede, né, Cultura Sonora, mas a gente não vai se limitar a falar só do cenário musical aqui da cidade, mas também vamos falar, e achei isso super legal. E a gente combinou, né, Tony, de Hum. começar a falar, na verdade você vai falar, hoje eu vou ter uma aula aqui, né, Ah, sim. sobre um pouquinho a situação sociopolítica dessas duas décadas aí que a gente está pensando em abordar, né, que é o finalzinho de 70, início dos anos 80. E aí, Vamos. vamos lá, conta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho aí do que estava rolando, acho que em cenário nacional e também local, né? Como Então, foi isso? vamos buscar tudo a memória, tá? Porque, por incrível que pareça, parece que Ribeirão sumiu do mapa nessa época, né? Não temos nem nada. O pessoal andou me procurando para perguntar alguma coisa dessa década de 70, 80 na música de Ribeirão, mas assim, a gente conhece pessoas, né? Que fizeram parte dessa cena na época, mas assim, documentalmente falando, não tem, né? Nada. Né? De uns anos 90 para cá, ainda você tem alguma coisinha, mas até 1980, 80 e pouco, não tem nenhuma, não tem nada, né, sobre a cena de Ribeirão. E é uma cena muito rica, né, que a gente vai contar aqui. Bom, né, eu nasci em 65, né? Na minha infância, vamos dizer assim, vamos fazer, a adolescência começa lá pelos 14, né? A minha infância veio é, eu já tinha, eu ouvia muita música de Jovem Guarda ainda no começo dos anos 70 e em shows aqui, minha mãe e minha tia me levavam para assistir shows dessa época. Eu já era apaixonado por música, já conhecia Beatles, Stones, entre outros artistas da época, né? E a gente vivia naquela época a repressão total, né, do militarismo, do regime militar, tudo era muito vigiadinho, tudo controladinho, né? A música chegou tinha hora que parecia uma coisa infantil, sabe? Gente adulta, assim, cantando umas musiquinhas que pareciam músicas infantis. Aí depois teve lá umas tentativas de colocar alguma coisa mais séria, inclusive de protestos, né, nas letras de Caetano, do
Chico Buarque, enfim, vários artistas que deixaram. Brasil, né? Então eles colocavam uma coisinha ali meio subliminar, dizer assim, nas letras, né? Criticando aquele regime, aquela censura toda, né? E até 77, a gente tinha o Geisel, o Ernesto Geisel na presidência, o general, né? E ele falava assim, a gente vai tentar, vamos fazer uma coisa para a democracia, mas vai ser lento, né? E o pessoal já estava cansado daquilo ali, né? E, pô, a dívida externa nossa estava no espaço e as coisas não aconteciam. Tudo era barrado pela censura, né? Até no começo dos anos 80 ainda tinha tudo isso. Aí logo depois dele entrou o general João Batista de Figueiredo, que foi assim, foi o último presidente militar, né, da época do regime militar, que estava aí falando que aí ia acontecer a democracia já naqueles começos dos anos 80 e tudo mais. O pessoal tentou apressar um pouco isso aí, com a emenda Dante de Oliveira, que levou um ferro em 83 no Senado, a gente não conseguiu a democracia em 1983, né? Então, o que foi acontecer mesmo, de verdade, a partir de 88, né? Então, a gente teve lá uma esperança de uma mudança quando o colegiado, na época, elegeu Tancredo Neves, né, no começo de 85. Aí o rock já estava bombando, e a partir daquele momento foi assim uma liberdade, um respiro, né, para coisas melhores acontecendo no país. A gente tinha, musicalmente falando, né, no finalzinho da década de 70 ainda, além dessas tentativas de manifestação aí, política, social, em termos sociais, a gente era assim, ou a gente era muito rico ou a gente era muito pobre. No caso meu, do meu irmão, que a gente conversa de vez em quando, a gente estava de parabéns, né? A gente tava abaixo da linha da pobreza, vou dizer assim. Porque era assim, era muito difícil você ter uma classe médiazinha ali, né? Você tinha dinheiro, você não tinha, né? Então, a coisa é mais ou menos assim, né? Comprar instrumento musical, nem pensar. Você tinha uns que tinham que fazer o próprio instrumento. Não foi nosso primeiro caso. Instrumento fabricado no quintal de casa depois, né? E você tinha aqui já grupos em Ribeirão Preto que já engajavam-se, já tinha o início de uma manifestação artística já um pouco mais clara, que a gente lembra, né? Já baseado no blues, no rock and roll, né? Que já vinha já há um bom tempinho, né? Mas eu comecei a observar mais isso em 78, 79, 80, né? Que a gente já tinha artistas aqui. Os nomes? Olha, o que eu vou lembrar agora, de cara, não sei se a Soninha tá aí, a Soninha Pasquali, que tinha a turma dela, do Branca Leone, que fazia aí. Sônia, eu sigo ela. É a nossa musa do blues aqui, né? E ela tinha a banda com o Zé Maria, que é o marido dela, um cara super engajado, um cara super visionário, né? Na época, que também formou Nata do Lixo, tinha uma primeira fase do Nata do Lixo, que é uma... Eu lembro que tinha uma mistura de rock and roll com punk ali, né? Depois teve uma outra fase do Nata do Lixo sem o Zé Maria, que já é com o Balieiro à frente, né? E a turma lá, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? E que já estava nessa linha, já mais um rock mais pesadinho, assim, um rock bem bacana, né? Essa foi a turma do rock and roll. Mas já rolava em São Paulo o punk. Sim. O punk era o underground, né? Porque naquela época não tinha funk, não tinha rap, não tinha nada disso, né? O punk em São Paulo, o movimento era muito forte. E tinha a turma de Brasília, que a gente vai abrir uma aspas aí, né? Mas tinha punk para todo lado, né? Tinha punk em São Paulo, tinha punk no Rio Grande do Sul, né? A turma dos Replicantes, né? E tudo mais lá. E a turma de São Paulo, que tinha Cólera, tinha Ratos de Porão, entre outras tantas bandas, né?
E lá em Brasília, o aborto elétrico, né? O famoso aborto elétrico do Renato Russo, já tinha plebe, né? Mas ainda não eram conhecidos daqui no Sudeste, no país, vamos dizer assim, né? E aqui em Ribeirão a gente já tinha uma banda punk, né? Aqui, até onde eu lembro tinha uma banda punk, depois se apareceu alguma outra, né? Até um amigo meu que fazia parte aí do Marcelo Mestriné, o Flávio Porca Politi, eram os Vermes. Olha, a banda é punk, um punk muito bem feito, por sinal, né? Até andei ouvindo umas coisas deles aí. Esse pessoal, Tony, eles têm algum material, né? Alguma produção, vídeo, olha, alguma coisa isso era uma tipo? dificuldade que a gente tinha na época, até para tirar foto era caro. Sim, Revelar fotografia era caro. Para você filmar alguma sim. coisa, então, para ter uma câmera, que é aquelas câmeras gigantes que você colocava nas costas, também era caro, né? Mas existe, por exemplo, eu sei da turma do Estágio Z, tem aí tem vídeos aí no YouTube, né, de shows deles aí, ensaio deles aí também, né? Mas aí é o seguinte, depois logo no comecinho, só para a gente dar um contexto aqui, a gente tinha muito festival na época. O festival foi muito importante na época, né? A gente tinha festivais nacionais, coisa do tipo MPB Shell na Globo, né? Tinha os festivais de escolas, tipo o FECOC aqui em Ribeirão, Festival do Coque, né? E o FICO, que é uma coisa, acho que nacional, né? O Festival Interno do Colégio Objetivo, que de interno mesmo, só tinha o nome, né? E que as finais eram no AMB em São Paulo, para você ter ideia, lotada. Que bacana. Sabe? Então o pessoal daqui, quem ganhava aqui em Ribeirão, tinha que disputar lá, né? FECOC a gente não tinha chance. A gente, assim, primeiro que eu nunca disputei um FECOC, mas se o Kiko Zambianchi tivesse no FECOC, você falava assim, quem vai ser o segundo colocado para frente? Porque eu acho que dos últimos que eu assisti, ganhou todos. Sentava lá com o violãozinho e mandava vir nas músicas dele. Nossa, você sabe que antes da live começar, né, eu fiquei pensando um pouco, eu falei, gente, eu sei muito pouco sobre o assunto que vai ser falado, eu vou mais escutar aqui tudo, né? Mas eu falei, e o Kiko Zambianchi disso tudo, né? Porque quando a gente sai por aí e fala sobre música, e você fala que é de Ribeirão, o pessoal fala, e o Kiko Zambianchi é de lá, né? Aí a gente fala, e o Kiko Zambianchi disso tudo? Onde ele estava? Ele estava ali nos festivais, né? Eu estudei com o irmão dele, com o Zé Luiz, né? Um período curto de tempo. Eu conheci o irmão dele recentemente. A gente conversou um tempo atrás sobre música. Ele é um cara que é um baita de um instrumentista também, que eu vou falar. É um meio com mal de família ali, sabe? Todo mundo canta bem e toca bem, né? Uma genética brincadeira. Eu lembro de ter conversado, e aliás, o meu último show ao vivo aqui foi com um show que a gente abriu para o Kiko Zambianchi na Cava do Bosque em 1991. Foi nunca mais toquei na vida. Assim, shows, etc. Né? Mas lembro dele estar contando num programa que tinha aqui em Ribeirão, era um programa chamava Tempo de Rock, da antiga rádio, extinta rádio Alvorada FM, da minha amiga Cibele. A gente gostava tanto do programa que a gente não ficava em casa para ver o programa. A gente ia lá no estúdio. Então tinha um estúdio do lado onde a gente juntava todo mundo lá. Galera que tocava, que não tocava, né? Lotava aquilo lá. Depois a gente acabava saindo de lá. Ou uma parte ia para 9 de Julho, que era uma avenida que a época tinha aqueles rodízios lá, né? Dos botecos, e tinha a 13 de Maio, que era a concorrência lá em cima. Né? O Kiko, ele teve essa visão, porque a mesma visão, a gente praticamente teve a mesma visão assim, bom, o que está rolando no mercado da música? Quando aconteceu o MP Shell de 80, uma coisa nova apareceu lá. Gangue 90 e as Absurdettes, né? Com Perdidos na Selva. Vocês lembram dessa música? Né? Perdidos na Selva e Gangue 90. Não lembra? Toca aí até hoje, né?
Aí, Júlio Barroso, que era o criador daquilo tudo, o cara era um outro visionário fantástico, conhecedor de música, viveu fora do país, né? E ele montou essa banda que daria mais ou menos a ideia do começo como seria a New Wave no Brasil, pelo estilo de música. A gente começou a olhar aquilo e eu falei, puxa, que coisa bacana, né? Olha que novidade, fazer um som diferente. Porque eu já conhecia outras coisas. A gente conhecia Rigo Barnabé, a gente conhecia Premeditando Break, a gente já conhecia Joelho de Porco, que eram bandas assim, diferentes. Não, a gente pensa naquilo assim e fala, acho que nunca mais vamos ter nada disso. Sabe? É uma coisa assim, era muito diferente. Eu já amava Secos e Molhados, que foi assim uma revolução muito grande, né? E naquele festival, a novidade mesmo era a Gangue 90, que veio a gravar depois um disco, né? Inclusive essa música Perdido na Selva também é do Guilherme Arantes, mas só que o nome dele não podia ser acreditado na época, porque ele tinha outra música no festival que era Planeta Água. Aí entrou a Gangue 90, começou a fazer sucesso e saiu o disco, acho que 81, né? E logo em seguida já tivemos um choque já de cara, assim, né? Blitz, no Rio e no Brasil, que não conseguiu classificar a música, inclusive, no festival. E o Traje a Rigor, o Inútil. Que é coisa, mais protesto dos anos 80 para acabar com aquilo, né? Do que Inútil. Foi uma coisa... Na hora que chegou aquilo lá, eu falei assim, pera lá, pô, a gente sabe fazer isso aí também, né? Porque uma coisa legal daquela época é que nenhuma banda de Ribeirão Preto era igual a outra. Nenhuma banda de Ribeirão Preto imitou qualquer banda nacional até então. Porque as bandas mesmo famosas, Legião, Capital, veio tudo depois do Rock in Rio. Então as bandas de Ribeirão, a pessoa às vezes ouve uma música, eu falo, mas essa voz parece do Dinho. Eu falo, mas não era, ninguém conhecia o Dinho ainda quando tinha a banda. Ninguém conhecia o Renato ainda quando tinha formado a banda, porque a gente já vinha de uma época que a gente queria criar o negócio. Um estilo misturado de rock com punk, com música brasileira, né? Então a gente não imitou ninguém naquela época. Então o legal do começo dos anos 80 aqui, que as bandas eram assim, não vou chamar de original, porque era rock and roll, assim, rock de forma geral, né? O rock, se você ouvia, principalmente o rock inglês, que era mais acessível. Eu particularmente gostava mais, né, na época. Mas ninguém fazia nada igual. Por mais que você era fã, o som não era igual. Você ouvia e falava, poxa, mas aquele teclado tá bacana naquela banda, vamos ver como é que fica na nossa música. Você colocava o som do teclado, tudo, mas copiar ipsis literis, né? A gente não fazia isso. Isso era o legal do começo dos anos 80, né? Mas um fato histórico, né, deu uma mudadinha aqui, né? Que aí, em 1980, o Teatro Pedro II pegou fogo. Né? E eu adorava aquilo, a gente ia assistir os filmes, tudo lá no cinema. Eu assisti Star Wars, no primeiro filme de Star Wars, no Teatro Pedro II. Era um baita de um cinema, né? Fora os filmes dos Trapalhões, que eu também gostava. A minha memória, Tony, é depois que esse teatro foi... restaurado. Foi reinaugurado, né? Eu não tenho um registro de memória de antes. Deu muita zica isso aí. Deu muita zica. Primeiro, quando pegou fogo, os políticos aqui, um olhava para a cara do outro e falava, o que a gente vai fazer agora? Né? E o pessoal queria vender o teatro. O pessoal queria acabar com aquilo lá. Os políticos, olha só como é que era a coisa. Os políticos queriam acabar com aquilo. Aí a galera da música, né? A turma que já vinha desde o final dos anos 70, aí, já nos anos 80, misturando autoral com banda de baile, né? Eu lembro do grupo Nós tocando lá com o Henrique e tal. Tinha uma banda do réu também, que eu não lembro o nome dele. Até um dia desse ele me falou também que tocou, era música autoral. Tinha várias bandas, né? Sônia, né?
o pessoal fez uma manifestação que chamada Soma. Esse tipo de um festival que aconteceu na frente do teatro era um protesto para que aquilo não fosse vendido. Não podia ser vendido, né? Quando decidiram não vender o Teatro Municipal, os políticos começaram, nossa, você viu, nós conseguimos a reforma, não sei o quê. Quer dizer, depois da Mas foi luta, uma né? luta. Depois da luta de Uhum. todo mundo, o pessoal queria, né, pegar a sombra ali da coisa e falar que foram eles. Não foram, né? Foi uma luta social muito grande para a reforma do teatro, para a gente conseguir depois aí no final dos anos 90 aquilo voltar a funcionar, né? Tinha muita coisa, tinha shows às vezes lá dentro, enfim, a gente conseguiu isso daí, né? Gente, não, na época eu era só da plateia, né? Admirava tudo aquilo, Uhum. esperando um dia estar no palquinho ali em cima, né? Mas já começavam meus estudos com Mas música já. eu acho que hoje, não sei se você partilha da mesma opinião que a minha, assim, né? Ainda é um pouco restrito a algumas produções, assim, talvez mais nacionais, né? Eu não vejo a galera menor, assim, em termos de vou falar menor de qualidade, tá? Menor não é qualidade de jeito nenhum, né? Mas menor, às vezes, de visibilidade, assim, eu não vejo a galera tomando os palcos ali, né? É difícil, Que nem eu né? fui há uma semana atrás, eu fui no show da Gal Costa. Há um mês atrás, eu fui no show do Paulinho da Viola lá. Então, é só nomes grandes, parece, né? É, eu acho que, culturalmente falando, Ribeirão nunca foi essas coisas, não. Infelizmente. Porque Uhum. era muito grupo que era do contra e tinha a turma que era do grupo a favor. A dupla a favor sempre perdia, né? Hoje, a Casa da Cultura não é mais nossa, agora você está sabendo, né? A Casa da Cultura, Teatro Municipal, agora foi passado para o governo do Estado. Né? Expulsaram o pessoal da Casa da Cultura, onde eu Uhum. frequentei muito ali, né? Inclusive, na década de 80, naquele pedaço, nós tivemos uma festa muito importante aqui. Você imagina o Tanabata, aquela festa japonesa que acontecia lá, mas só virado para as Sim. artes? Chamava Festa das Artes. Uhum. Isso Ah, rolou, acho que 83, 4 e 5. Todos os artistas de Ribeirão trabalharam e ajudaram nessa festa. Então você tinha, olha só que bacana que era, toda a feira de artesanato, que hoje é minúscula na frente da catedral, naquela época era bem grande. Ela ocupava o espaço do começo dali, da descida das Sete Capelas até o meio das Sete Capelas. O Teatro uhum. Municipal tinha peças fantásticas. Na Casa da Cultura, Uhum. declamação de poesias, audição de violão. E no Teatro de Arena, rock and roll, poesia, Nossa, literatura. clássico, Tinha, né? e tudo de Clássico. graça. E aquilo Sim. lotava de gente. Era uma É. coisa E fantástica. olha, eu acho que sim, o teatro de arena, né, que tinha essa galera aí, esses shows mais rock and roll, talvez, né, algo mais, eu já fui em coisas lá bem alternativas, assim, Sim, né, tinha muito. sons mais pesados um pouco, e é incrível como quando a gente sai por outras cidades aí, eu já ouvi várias pessoas, lá tem um teatro de arena, que delícia, né? Então, assim, mesmo sendo essa coisa, às vezes, cultural, que parece ser fechado, né? Não, chegou aos ouvidos de gente que nem morava aqui, né? Olha, eu acho que o teatro Recebia de gente que arena, não era daqui. eu não me lembro de outro teatro, pelo menos no estado de São Paulo, parecido com aquele. Os O festivais de projeto, luz que rolaram lá, o né? projeto dele, eu não me Festivais de lembro de luz. quem era. Mas a acústica daquele teatro é uma coisa de louco, É ótimo, sim. sabe? Ó, o Sérgio, deixa eu voltar aqui, falando do movimento Soma. Sim, a gente Você. tá lembrando dele aqui, Sérgio.
Aquele Ah, movimento ajudou e colaborou, e eu acho que foi o fundamental para a reforma e a manutenção do Pedro II, sabe? Depois essa festa das artes foi uma coisa assim fantástica, né? Então as uhum, bandas todas reuniam para ir tocar lá, num equipamento não precisava nem ser muita coisa, porque o Teatro de Arena uhum. tinha uma acústica, né? Tem ainda uma acústica fora de série, né? Pena que foi abandonado há Aham. muito tempo, né? Muito mato, muita sujeira. E aí, o último abandono, segundo consta, foi porque furtaram os fios todos lá dentro. E o pessoal não conseguia, não conseguiu repor, né? Perdona. Agora eu acho que está voltando, né? Agora que está Aham, voltando. parece que sim. E depois aí, conforme foi o tempo passando, só para você ter uma ideia, a gente voltando um pouquinho na parte de história, vamos falar da educação. Você gosta dessa parte aí, né? É sim, isso. A gente já sofria bullying na escola, né? Na Ah, época do militarismo, é coisa assim, ou você era muito bom ou você não era nada, né? E se você não estudasse numa escola pública, viesse de uma outra escola, seja ela particular ou seja ela da indústria, como era o SESI, eu estudei no SESI até o quarto ano do grupo ali, a gente uhum. falava, né? Depois, na quinta série, eu fui pro guião aqui em cima. A diretora entrou uma vez na sala, no primeiro dia de aula, e falou assim: de onde você vê? Ah, eu vim do SESI. Você é fraco, sente ali do lado da janela. De onde você veio? Ah, eu vim do Lacerda. Senta ali, que você é fraco. A escola do Ah, Estado era uma escola forte naquela época, sabe? O pessoal não sim, passava sim. fácil, não, né? Então, aquela repressão a gente já, pô, como? Passava ali. Sabe? Isso não pode, né? Eu era tímido, a beça ainda, não podia falar nada. Eu me rachei de estudar para tentar mudar meu horário. Porque me colocaram para estudar no período das 4 da tarde às 8 da noite. Falei assim, no adolescente, sem tardes, né? Como é que eu assisti meus filmes do Elvis Presley na sessão da tarde, meu? É coisa difícil, né? Então foi muito difícil aquilo lá. E aí a gente já começava a entrar naquela coisa do engajamento do protesto. Quando eu Uhum. saí de lá, que eu fui para o Otoniel Mota, que ali já tinha até uma cena, sabe? Tinha muita gente ali ligada à arte, tinha muita gente ali ligada à música, né? Tem até quando eu estudei com o irmão do Kiko, né? E foi aí que eu desbundei. Falei, cheguei, tô no céu Uhum. aqui, né? Então qualquer um tinha um Uhum. violãozinho que compunha alguma coisa, tocava no intervalo da escola, Aham. sabe? E não é aquela coisa de coverzinho, aquela musiquinha, nada. Não, a gente só compunha mesmo, né? Gostei Uhum. tanto daquilo que eu não estudei, reprovei o primeiro colegial lá. Ah, mas eu imagino, eu te acontece, né? Você pegar a história de muito músico aí, você vai pegando mesmo. Vai, aí eu levei ferro, né? Fiquei proibido de mexer com música um bom tempo aí, né? Porque naquela época, meu pai ainda foi militar há um tempo, eu falava assim, não, você é músico é tudo vagabundo. Você não vai ser músico, você vai ter que É, estudar mesmo. Enquanto você morar nesta casa, você vai estudar, né? E aí eu tive que ralar diferente. muito. Uma coisa Uhum. interessante dessa época, começou a mudança, os anos 80 começaram a mudar na música, e a música foi uma catalisadora das outras artes. Sim. Moda mudou, Uhum. teatro mudou, a linguagem da TV mudou, né? Cinema mudou, tudo mudou. A Uhum. linguagem foi Tudo. outra. Mesmo ainda É, antes da gente ter um presidente civil que correu só em 1985, a linguagem já estava mudando. sim. Aí os professores, tinha professor reacionário também lá, naquela época. Então aí o cara mandou a gente era obrigado a ler livros, né? Não sei se você pegou essa fase. Não era assim hoje, o pessoal vai para o ensino médio ou ensino fundamental e ele vai ver resumo de livro.
Vou te dar hoje, nós vamos estudar o livro O Cortiço. Não lê o livro, você vai estudar o resumo, o contexto, o negócio, mas você não vai ler. Né? E a gente era obrigado a ler. Desde o ensino fundamental, lá do primário, lá a gente era obrigado a ler livros. Aí chegava o professor e mandava você ler um livro X. No meu caso, no nosso caso, na época, um livro que já despertou uma reunião, provocou até uma reunião de todos os professores e alunos do anfiteatro da escola, foi Feliz Ano Velho. Ah, que demais. Como você indica um livro desse? Com negócio de sexo no livro. Pô, Paiva, né? Do Marcelo Rubens Paiva. Puxa, aquilo foi fantástico, né? Opa, já está funcionando a coisa. Né? E mesmo assim a gente leu o livro. Né? Não teve história, não queria saber muito. Aí passou. Né? Não deu, acho que uns 2 meses, mandaram a gente ler o livro Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Aí era uma coisa assim, era para descer o porrete no militar, né? Porque só tinha governo militar aqui na América do Sul. Então, só de você falar Veias Abertas, eu sei, a morte da América. Ora, mas vamos nós pro teatro de novo. E aí, junto com Melinhadas, né? Pô, professor de geografia, autor de livros e tudo. O cara tava lá junto com a gente. É legal, Antônio. Só fazendo um parênteses aqui, né? Que como que a literatura e a música estão conectadas, né? Sempre, né? E não só na questão de você pensar, tá, porque a letra de música é uma poética. Não é só nisso. Acho que os movimentos, eles caminharam muito juntos, Sim, né? com certeza. E você tem uma bibliografia, né? Esse livro que você citou, que é alguém contando assim uma história que tem uma pegada, né? Tem vários momentos do livro que ele conta sobre o cenário musical que vinha rolando em São Paulo, né? Sim. Então são autores que fazem questão, mesmo na ficção, de registrar, né, essa coisa da música. Então eu acho que é mais uma forma da gente pensar aí na conexão entre música e literatura. Eu não posso deixar de pensar nisso porque eu sou da literatura, né? E quero falar de música. Então, assim, eu fico pensando em todas as conjunções possíveis. Mas você veja bem, né? Não vamos falar assim, né, os anos 80, um ano dos mais inteligentes, etc. Nada disso. O contexto fazia com que a gente estudasse mais e aprendesse mais para poder brigar por alguma coisa, para ter resposta para algumas coisas que aconteciam na época. Né? Eu lembro de ler muito. Eu lembro de pagar um mico na época, porque a gente vinha eu acho que eu tinha uns 15 anos ainda, acho que deve ser em 79, 80, 14, 15 anos. Eu estava parado esperando um ônibus na antiga Praça 15, e um cara chega do meu lado com uma pasta na mão e falou assim: você sabe quem que é o presidente da Câmara de Ribeirão Preto? Eu olhei com a cara até. Não. O jovem de hoje não sabe nada. Pô, né? Meu pai falava isso. Você não assiste um jornal, você não lê uma revista, né? Só quer saber de futebol, de música, não sei o quê, né? Vai se inteirar o que está acontecendo. Comecei a partir daquele momento, a gente tinha que assistir os jornais em casa, ler os jornais, meu pai tinha que assinava, revistas, para inteirar mesmo. Ainda bem que isso aconteceu, porque depois que eu cheguei no colegial, as pessoas eram muito informadas, Cláudia. A gente tinha 15, 16 anos. A gente discutia assuntos que hoje o pessoal discute com 30. A gente começou a entender tudo de política, a gente começou a entender tudo de literatura com essa idade. E você pode ver que esses caras que eram compositores, os mais famosos, depois, que eles encontram em um determinado momento que eles liam muito, se informavam muito. Não tinha internet, ou a gente via para a biblioteca, ou a gente comprava na banca mesmo, que tinha que ler, ou comprar disco, comprar livro, era tudo caro.
né? E eu virei rato de biblioteca, É. sabe? Então, a partir desse momento, a gente passou a escrever também. A gente passou a compor. Eu gostava de música. Sabe como é que comecei com música? Eu começava escrevendo umas coisas no caderno, assim, aí um amigo meu, que hoje é advogado, ele falou assim, você toca violão? Vamos fazer uma serenata com uma menina ali, que eu tô gostando dela? As coisas. Uma serenata? Aí, o que eu vou tocar lá, né? Vamos fazer o seguinte, como é que ela chama? Ah, o nome é tal. Beleza. Fiz uma letra. A gente foi fazer serenata com a letra. Né? Por sorte, nossa namorava no Sobradinho. Né? Aí a notícia espalhou, né? O pessoal, legal, vamos fazer para fulano, vamos fazer para ciclano, vamos fazer na quermesse, né? Então eu comecei a escrever essas coisinhas. Só que a partir de um determinado momento, eu passei já a tirar essas letrinhas que hoje eu nem lembro mais o que era, também não fez parte do meu repertório, para uma coisa mais crítica. Então a gente fazia uma crítica a tudo que acontecia no mundo. A gente pedia acabar com tudo aquilo, acabar com o militarismo, acabar com não sei o quê, de uma forma assim, claro, que não chegasse a tocar em algum lugar, chegar gente lá e querer prender todo mundo, né? Foi aí Acaba então... refletindo, né? Exatamente. Aquilo que a gente pergunta, não E tem do como. A jeito, e gente do está jeito... vivendo aqui, mas a gente não vai falar daquilo. Exato. E do jeito que eu tive essa visão de escrever, ou essa percepção de escrever isso, muita gente já vinha fazendo isso. O legal foi esse encontro que tem os outros caras, os outros artistas que eram tanto do rock quanto da MPB em Ribeirão já tinha essa visão. Então o pessoal começou a escrever mais criticamente falando, tinha aquelas coisinhas mais melosinhas também, né, para dar uma disfarçada no meio da coisa, né? Mas a gente fazia o protesto nosso também, né? Eu tô tentando juntar aí, ver se o pessoal me manda umas letras da época aí, né? Porque a gente tentou fazer umas reuniões, ainda não conseguiu tudo, né? Mas para você ter uma ideia, mais ou menos, do que acontecia em termos de escrita. Como é que eram essas letras e o que o pessoal falava, né? Depois você viu, a partir do rock dos anos 80, era aquilo mesmo, né? Era protesto, né? Você via nas letras, depois mais conhecidas ainda com Legião, Capital e aquela turma toda. E a turma do punk que veio junto na briga também, aparecendo mais. Então, era mais ou menos o que se tinha na época, né? O que eu ia falar é que se a gente se consegue reunir, né, minimamente esse material, ou escritos, né, ou vídeo, ou até algum material de áudio, né, e isso dá um belo de um trabalho, né, porque é uma forma de você reunir esse material e deixar ele para quem quer acessar, né? Uma amiga minha uma vez estava querendo escrever um livro. Então, ela é escritora, ela falou assim, vamos escrever essas histórias, não sei o quê. Mas assim, eu ainda tinha preguiça de escrever coisa grande, assim, sabe? Contar. Eu tenho história demais sobre tudo isso daí. Pelo que você conta. Né? Você que tem uma ideia de coisa de protesto? Em 85, teve um festival aqui em Ribeirão. Eu lembro da Toninha Palocci, mãe do Palocci, ela era minha vizinha. E ela era, assim, esquerdista more, né? Ela chegou para mim e falou assim, vai ter um festival, tal coisa assim, faça uma letra de protesto, né? O festival tinha tema, era, como é que era? Criança abandonada, coisa assim. Falou, beleza. Meti o sarrafo na letra. Né? Falei do crianças abandonadas, coisa assim. A música se chama Crianças Vazias. Vamos para esse festival, bora para o festival. Como é que nós vamos fazer? É acústico, né? Juntamos amigos lá, levamos um tabaco, violãozinho e tal, né? Porque naquela época o bom dos festivais, só ganhava festival quem tinha somzinho acústico e flautinha transversal nas músicas. Quem fazia rock, porque é difícil você ganhar alguma coisa.
né? Vamos pro tal do festival. Chegamos lá, um galpão grande, tal, lotado de gente. Aí eu tô sentado ali, tô ouvindo as músicas. Jesus Cristo, que não sei o que, PTT, coisa assim. Aí eu falei assim, perguntei pra moça do lado, vem cá, que festival é esse? É, festival Canção Nova, coisa assim, da Igreja Católica. Meu Deus do céu, olha aí agora. Já tá aqui mesmo, festival errado. Nossa, subiu lá, descendo um porrete, tudo que você tinha direito de falar de protesto com a letra, né? A gente fez. Óbvio, né? Que nem classificado foi, né? Mas era um festival de música para escolher. Aí depois eu fiquei sabendo, era um festival de música para escolher música para a campanha da fraternidade. Óbvio que não ia entrar isso, né? Apesar de a gente ter uns caras assim, Dom Paulo Evaristo Arnes em São Paulo, que era uma coisa assim já meio que revolucionária, coisa do gênero, né? Então a gente foi pagando esses micos aí, né? Mas é assim mesmo. Lógico, né? E você tinha... Mariano Suassuna fala, né? Quando a gente passa algo difícil, algo complicado, é gostoso contar, né? Então tem que pagar mico. Tem que pagar mico, pagar mico. Então você tinha tudo isso daí. E o rock rolava. Depois de 85, bem, depois que o Rock in Rio aconteceu aqui no país, aí a coisa degringolou, né? Até então, antes disso, eu estava contando do Kiko, porque a gente encontrou com ele uma vez naquele programa de rock, ele já estava lançando Rolam as Pedras. Aí a Sibeli, o Tony tem uma banda que não sei o que. Ele falou, pô, me dá uma fita que eu levo lá para São Paulo, Rio, não lembro onde ele estava, acho que era São Paulo, né? Que eu vou levar, tal. Aí eu cheguei pro pessoal da banda e falei, ô moçada, vamos comprar aqui outra guitarra nova, comprar instrumento e vamos embora. Vamos gravar, né? Você tinha, acho que 1 ou 2 estúdios aqui em Ribeirão. É caro, né? A gente grava lá umas 3 musiquinhas. Aí os caras não quiseram. Ficou eu e mais um outro amigo perdido nessa. Aí foi a primeira chance que a gente teve de ficar famoso e já não virou nada. Eu acho que como a gente prometeu falar um pouquinho sobre o contexto atual, né? Que a gente está encaminhando aqui para os 10 minutos restantes, e acredito que tenha bastante para ser falado sobre isso também, né? Embora a gente... E acho legal a gente fazer essa ponte, porque acho que um dos propósitos, né, dessas discussões é a gente pensar sobre o que aconteceu, né? E também que isso nos dê recursos para coisas que podem ser feitas, né? Então, a gente pensar hoje como as coisas estão. E o que você acha hoje do cenário musical de Ribeirão? Vamos tentar fazer uma coisa para ninguém ficar bravo, né? Vamos dizer assim. Bom, infelizmente, a gente tem um problema recorrente que é a falta de espaço. Ainda nos anos 80, tudo assim, a gente encontrava uns barzinhos alternativos e alguns lugares para tocar. Hoje a gente vive a cultura do cover. Se você não tem uma banda cover, você não vai tocar em lugar nenhum, né? Os caras recusam-se a abrir qualquer tipo de espaço para uma banda autoral. Se pelo menos alguém tivesse um pouquinho mais de sabedoria, podia, na minha época, não, naquela época, era diferente. Você botava uma bandinha cover dessas, que na época a gente chamava de bandinha colegial, que só tocava nas escolas, para abrir um show de uma banda autoral. Hoje, se os caras chamarem uma banda autoral para abrir um cover, pô, já vai levar o público da banda autoral, vai levar o público do cover e vai ter espaço. Hoje em dia, não tem. O pessoal tem que fazer festival, que a gente tem o Pé na Porta aqui em Ribeirão, de banda autoral. Aí chega lá no festival, anuncia para todo lado, chega lá, tem 10, 15 pessoas assistindo a primeira banda, depois você vai juntar. Vai no máximo umas 100 pessoas. Não tem espaço nenhum, sabe? Você tem as vertentes aqui, né, hoje em dia, né? No nosso tempo não tinha, no nosso tempo não vou falar. Naquela época não tinha. Hoje você tem o rock nacional e o rock importado.
importado, nível exportação. Você tem a turma que escreve em português e tem a turma que escreve em inglês, né? Tem espaço para tudo isso daí, não tem, né? Mas o público, eu não sei se está preparado para tudo isso aqui mais. Isso que eu ia te falar. Eu acho que a grande questão dos caras que talvez financiam o bares, né? Eles querem público e nem sempre é o que a banda autoral vai trazer para eles. É, E aí você pega uma questão super complicada que é cultural, né? totalmente. Uma galera que aprende a ouvir som, que quer conhecer som novo, ou uma galera que quer ficar repetindo. É que nem você vai no Vila Dionísio aqui, né? Como eu já fui várias vezes, e você pega bandas ali que você já sabe as músicas cover, bandas cover, né? Você Sim, sabe até o repertório, porque são sempre as são mesmas. sempre É as mesmas. música de outra banda e sempre as mesmas. Então, assim, você não tem nenhuma banda cover que toca algo mais lado B, algo que tá, ó, galera, nós vamos tocar um som aqui, tipo do Pearl Jam, mas menos tocado, para nem isso tem, Ou né? então, que nem a gente fazia nos anos 80, uma versão nossa. Então a gente tocava Sim, na minha banda, na Via Alternativa, que acabou em 91, a gente tinha músicas de Echo the Bunnymen, a gente tinha músicas do Led Zeppelin, mas feitas, refeitas com o contexto da época. O som diferente, uma guitarra com um corozinhos a mais ali, tem umas coisas a mais. A gente fazia diferente, não fazia igual. Mas hoje o pessoal tem entendi. muito nisso, vai investindo só nisso, né? Então você não tem Sim, mais... se depender desse pessoal hoje em dia, você não vai para lugar nenhum com o rock. Não vem falar que é tributo, que você não vai vender essa ideia. Você vai em São Paulo, você tem ido lá, você tem visto umas coisas lá. Você vai na casa de blues lá, você tem um Faísca, por exemplo, tocando um baita de um som instrumental autoral. uhum, sim. Na Você verdade, tem, eu tenho ido para lá exatamente para conhecer as coisas autorais. você Eu tem fico assim, muitos olha, espaços, porque eu não né? encontro aqui. É incrível, você tem que sair daqui para ver isso aí. Ou então depender aí de juntar uma Uhum. galera para fazer um festival, para mostrar, ó, gente, tem essa turma aqui que toca tal, né? E mesmo assim não tem valor, cara, é muito difícil. Falei para a turma, ó, gente, vocês querem gravar alguma coisa? Primeira coisa que vocês fazer, esse negócio de ficar colocando som em Spotify não vai te levar a lugar nenhum. Eu fiz A cursos agora esse galera tempo me atrás fala de muito isso. produção, de empreendimento, de música. Você, pô, arruma um patrocínio, cara, e vai embora. Vamos lá, se você acha que a tua música é boa, você vai ter que correr atrás disso. Vai ter que investidor. Nossa, Uhum. Cláudia, é muito mais do que a gente imagina. É É. muito, é Eu dinheiro que acho que tem vai. um ver também, Tony, com assim, com o cara, né, ou a galera que quer fazer porque gosta, né, e aí disso pode surgir, pode pegar, pode não pegar, mas eu vou tocar meu som porque eu gosto, né? Eu vou fazer e tal. E daí pode virar, mas tem galera que já começa querendo fama, né? Eu quero tocar em tal lugar, né? Então, É, assim, eu acho que tem um pouco tem, disso também. tem. Pode ser Tem, uma tem, tem também o explicação. pessoal que precisa, primeiro fez umas duas coisas. Primeiro, baixa a bola, tem muita gente que se acha muito artista e baixa um pouquinho, menos, né? Na hora que você Aham. entra lá no Spotify para ver umas músicas que colocou lá, tem lá 200 pessoas que ouviram. Isso não dá para falar que está valendo, né? É, escolher assuntos interessantes. Não, parar de imitar. Outra coisa que precisa parar. Se você pegar uma fita de umas bandas aqui, levar, por exemplo, para o Bonadil, por exemplo, que produziu lá, Charlie Brown, aquelas coisas todas lá, o pessoal que morreu lá de avião lá, o Mamonas Mamonas Assassinas. Assassinas, ninguém tá precisando de outra banda igual aquela. O cara vai rir na tua cara. Eu falei, você tá de brincadeira. Você vai me mandar isso aqui? Não dá, né? Então você tem que criar alguma coisa. Isso é uma vantagem. Não estou puxando a sardinha, mas isso nos anos 80 não tinha. Você não imitava os outros. Assim. A gente fazia Uhum. aquilo que a gente conhecia com aquilo que a gente tinha aqui.
né? Uhum. E com cantores diferentes, cada um diferente do outro, uma banda diferente da outra, você não tinha nada copiado, nada igual, assim. Copiado exageradamente. É claro que a gente absorvia algumas coisas, óbvio. Não dá pra você falar que Ah, mas é rock que não é a brasileiro, gente vai né? sempre criar a partir do que a gente Cria a ouve, partir com daquilo. Por certeza. isso que, naquela época, apesar de muita coisa ruim que surgiu nos anos 80, as melhores viraram história. Uhum. Porque trouxeram alguma sonoridade diferente pra gente, né? Não que Tem fosse uma novidade no banda, mundo. aham, eu não vou poder deixar de falar, porque assim, eu tenho acompanhado meio que à distância, assim, mas tem uma banda daqui de Ribeirão, se chama Maria Orfina, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que é que é do Ernesto, né, filho do Fred, Sumol. Uhum. E eles começaram fazendo um som, cover, eu lembro de ver eles as primeiras vezes, assim, aquela coisa mais Tim Maia, mais soul, assim, e hoje eles têm um som autoral e eles estão trabalhando de uma maneira muito inteligente, assim, até. E, assim, é a única banda hoje que eu sei que de Ribeirão, né? Que eles estão lançando, inclusive, lançaram um som há pouco tempo, assim, né? Mas assim, é a única banda que me vem à mente também, né? Eu te falo mais umas três. Posso? Pode, Senhorita, por favor. Então. Senhorita, Hã? Senhorita, Senhorita, muito bom. conheço, menina. Mario, Sim. muito, muito bom. Som reggae bacana. Uhum. É... Eu gosto do Estopa, que tá aí também, Eu vi. Como é que chama a banda? Ela é Na Terra dos Comuns, né? É uma coisa assim, né? Poxa, eu até me Ele podia fazer candidatei a ser um feat com o guitarrista da banda Gilberto. dele uma vez, né? Ah, E um baita som legal, sabe? Todos eu uhum, acho que fazem um som uhum, bacana, tá? Todos. Mas esses uhum, são diferentes, na minha opinião. uhum, Na minha opinião. uhum. São diferentes. Tem tudo assim para você catar uma música, enfia um CD debaixo do braço, procura investimento, procura produtor, que você vai conseguir coisas muito boas com o seu repertório e tudo mais. Ah lá, do Estopa na Selva dos Comuns, é isso aí, né? Eu acho muito legal, né? Sem desmerecer as outras, que eu acho que também tem um som fantástico, né? Tanto o pessoal que fez repertório em inglês, todo o repertório em português, são muito boas. São muito boas. É, eu Mas se acho que você não vai música conseguir é nada, gosto, né? se ficar aqui em Ribeirão, Desde que faça uma coisa bem feita, né? Vai ter público para todo mundo. vai, Agora, se vai. tem que Vai ter que sair daqui, vai ter que pegar, investir, arrumar investidor, vai ter que fazer isso. Não vai virar ficar aqui colocando música em Spotify, fazendo maior propaganda de vai sair uma música. Não, não adianta, cara. Ninguém vai ver isso daí. Vai ver os amigos que conhecem. Mas você tem que ter uma coisa Uhum. maior, você tem que ter um projeto maior, você tem que pegar conquistar esse país aqui, pelo amor de Deus, que ninguém aguenta mais ouvir funk. Eu acho que uma primeira coisa aí, né? Se reúne uma galera aí que ficou atrás, é um festival, né? Mesmo que comece pequeno, Sim, né? Mas que o seja que acontece, eu grande. levo muita fé na turma do Pé na Porta. Eu acho que esse festival vai crescer mais. Mas eu acho que a gente tinha que trazer algum mais, assim, para chamar, alguma coisa mais para mostrar para a galera aí, né? Ainda vai E na é um Pescapinga. festival que está rolando em Serrana, Não, ele é aqui em Ribeirão. Acho que mas tá rolando em rola uma vez Serrana, a cada seis parece. meses aí. Tava rolando aí um festival desse, né? O último até teve o Late in the Day do Danilo, teve o Du, né? Teve. Poxa, teve outras bandas lá. Eu não vou lembrar o nome de todas, né? Liber Deluxe também. Poxa, tem muita gente boa aqui, sabe? Tem muita gente boa. Mas precisa pegar a malinha e colocar nas costas e ir embora, que aqui não vai rolar, né? A gente tinha um espaço É. aqui nos anos 80 chamado Estúdio 52. Olha só, o Zé Maria que colocou a gente nessa aí, nesse radar. Só música autoral, menina, era bar. É tipo um CBGB de Ribeirão Preto, Uhum. né? A gente colocar, Legal. trazer nomes de autorais, tanto de Ribeirão quanto de fora. Nossa, Zé Maria, Soninha Pasquali, que estavam sempre à frente disso daí. Eu chegava lá e fazia jazz, uma da madrugada.
Meu negócio era chegar tarde lá e tocar depois. Entendeu? Mas eu acho que Ribeirão está precisando desse ato de novo. Está precisando colocar artista em evidência. A gente não tem. Só o Kiko. O Kiko que já foi lá. Né? A gente precisa colocar. Na época tinha muita gente em potencial. Aí, aquela coisa assim, ah, você não vai fazer sucesso? Meu filho, já faz 10 anos que você está nessa aqui. Vai estudar. Então teve que banda que acabou, é que 90% da banda formou medicina, odontologia, biomedicina, outros formaram, viraram professor de letras, geografia. Igual eu. Comecei na música, mas falei, ah, preciso trabalhar. Foi desse jeito, então, sabe? Então, você tinha que fazer ensaio, passagem de som durante o dia. Aí o cara trabalhando lá no banco, falando, não tem Deus sair para poder fazer isso. Então, quer dizer, era uma baita dificuldade para coisa, né? Tem uma hora que você falou, pô, não vai dar mais. Aí depois tivemos um limbo, né? Os anos 90 foi um limbo, assim, então chegar até hoje aí. Porque nos anos 90 eu não lembro de nada assim que tenha me chamado a atenção, não. Tem uma turma voltando aí, né, Claudinha? Quem sabe a gente consegue reunir uma galera mais nova, mais velha ou nova. Não, eu acho que essa mistura também, né? De uma galera que tocou antes e que está tocando agora, isso é super bem-vindo. Eu acho que a ideia da página, né? Ela vai se mostrando para mim, aos poucos, o que é possível. Na verdade, eu até me surpreendo com as conexões que eu tenho feito aqui. E acho que um dos objetivos meu com a página é trazer essas discussões, mas para que essas discussões também elas resultem em algo, né? Então, algo que vai levar a galera a pensar, a querer fazer, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, esse nosso papo, né, vai ser o primeiro de vários. Até conforme a gente foi falando aí, eu falei, Tony, vamos tomar cuidado para a gente conseguir fazer no tempo, né? Mas eu dei uma atropeladinha aqui, mas eu acho que deu para passar o recado para a turma aí. Né? Não, super. Eu acho que talvez a gente possa fazer recortes mais específicos, talvez, né? Para ir pensando sobre isso, né? E aí fora daqui, enfim, e reunindo assim, uma galera que pense nisso e de alguma forma tentar fazer algo, né? Eu acho que é difícil, mas sei lá, não é possível, né? Vamos conversar, vamos falar. Eu acho que frequentar esses lugares, né? Dessa galera que curte a música como a gente curte, também faz sentido, porque aí rola papo, rola ideia, vamos fazer? Vamos, né? Espaço tem, é só a pessoa deixar a gente entrar, né? É. Deixa a gente entrar, né? Vai um apelo aí pra galera aí dos botecos, cobrem dos caras. Eu vou abrir um bar, Tony. Hã? Eu vou abrir um bar, se você tem uma ideia. Vamos montar o primeiro festival cultura sonora de música, de rock. Só banda autoral. Toca aqui. Se não é autoral, tchau. O Hilly Crystal teve essa ideia em Nova York nos anos 70. Fundou o CBGB. De lá saiu o Dead Kennedys, Ramones, Blonde. Tanto artista bom que hoje é famoso mundialmente, tocava no botequinho. Muito estudo. Tem um filme sobre isso aí. Sabe? Tem um filme bacana sobre essa história aí. Sabe? Então a gente precisava de alguém assim. Precisava de vários assim. São Paulo tem alguns lá até. Né? Mas aqui em Ribeirão, precisava ter esse espaço. Precisava ter um Hilton Studio 52 aqui. Que deixasse aberto o palco. Você quer tocar? Deixa eu subir ali Pode, sobe lá, toca aí e tal. Vamos tomar uma aqui e a gente vai ouvindo tua música e tudo mais. Poxa vida, seria uma ideia maravilhosa um espaço desse. Essa paciência de ouvir algo novo, né, gente? Sim. Cláudio, naquele tempo, nos anos 80, a gente não precisa saber nem tocar direito. Os caras, os punk, por exemplo, não afinavam. Os caras metiam som na guitarra, lá vira alto, assim, saía um som lá qualquer, né? Quanto mais estranhamento causasse, melhor. Estranho. Foi quebrados um monte de paradigmas, né? Hoje não. Para quem tinha uma guitarra Giannini naquela época, tinha uma guitarra Fender hoje. Ninguém tinha instrumento bom. Era difícil demais você conseguir alguma coisa, né? Então,
Hoje em dia você tem, hoje ele liberou importação aí nos anos 90, com alíquota menor. Então você chega numa lojinha da esquina ali e está vendendo uma guitarra de última geração. Luthiers brasileiros, fantásticos, famosos no mundo inteiro. Quer dizer, poxa, a gente vive outra época hoje. Dá para fazer muita coisa boa com o que tem. E o que tem aqui no Sim, Brasil, não né? precisa Você nem procurar lá fora. hoje é mais fácil, né? É muita coisa. Então, vamos ver, né? Olha, Tá lançado aí a sementinha. infelizmente a gente vai ter que encerrar. Tá certo. Infelizmente. Que dá vontade de ficar falando aqui, né? Até. É, Mas como eu falei, eu acho que vai ser o primeiro, né? De vários aí. A gente está até pensando na questão do podcast também, né? tem. Vai rolar. Tô mexendo os pauzinhos aqui. Legal. E agradecer você. Quando a gente anunciou lá que a live ia ser com você, foi o maior, né, Foi o burburinho, a galera rebuliçozinho. curtiu. É os amigos. A Ana Lu entrou aí agora, A olha lá. Ana Lu tá aqui, ó. Entrou agora. E tá acabando, né? Ei, Então agradeço por isso. eu que agradeço. E nós vamos marcar outros papos, né? E espero que essas ideias que a gente pensou aqui, elas possam florescer de alguma forma aí depois. A gente tem muito assunto aí. Tem bastante. Tem assim, a gente vai Obrigada, contar muita coisa obrigada ainda. também quem entrou, pelo pessoal que comentou aí, né? E assistiu, que faz ou não faz parte desse cenário. A live vai ficar gravada lá na página, né? Então vocês podem assistir à vontade, podem indicar a live para amigos, né? E darem sugestões também aí de assuntos para as próximas lives. A gente está aberto aí para sugestões. Maravilha. Eu que agradeço muito o espaço aí. Obrigada. Vamos fazer mais coisas. Vamos trazer essa turma para cá e contar bastante. Muita Vamos música sim. e música autoral para frente, moçada. Vamos compor, hein? Para de fazer cover. Sim, vamos começar a colocar umas coisas aqui no Tage já, né? O Vamos. material que você conseguir, você me manda. Vou mandar algumas fotos aqui do pessoal que me mandou aqui para você. A gente vai divulgando aí. Tá? Super. Aliás, são pessoas que eu agradeço muito por ter me ajudado bastante na pesquisa aqui, viu? Turma que era do nosso tempo aí. Obrigadão, então. Obrigado, beijo para todo mundo aí. Até mais, pessoal. Até a próxima.